Na aula de Sociologia hoje, nós vamos falar sobre um tema diferenciado, porque na aula presencial da próxima quinta-feira, nós vamos fazer uma atividade avaliativa de religião, ok? Do tema religião. E como nós estamos abordando diversos temas, o nosso próximo tema é a contribuição dos africanos, indígenas e também dos portugueses, né, da colonização portuguesa para a cultura brasileira. Então, o primeiro item que nós vamos pegar é a cultura africana, né? O Brasil tem a maior população africana fora da África, né? E por que que eles vieram para cá? Eles vieram para cá para poder fazer parte, né, da organização econômica do território brasileiro. Eles vieram trabalhar na cana, também trabalharam na extração do ouro. A principal região que foi beneficiada com a influência africana é a região Nordeste, né? E é de suma importância a gente enfatizar que a nossa cultura, ela sofre influência tanto portuguesa como também influência indígena, além da influência africana. E isso vai se manifestar em quê? Né? Na música, na religião e também na culinária. Então hoje nós vamos falar da cultura africana, né? Quais vão ser as regiões que mais vão ser influenciadas pela cultura africana? Então eu destaco aqui o Maranhão, Pernambuco, Alagoas, Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo e Rio Grande do Sul, né? Só chamando a atenção que a região sudeste aqui vai ter um maior peso, né? E também nós vamos ter uma certa influência no sul e no nordeste. Como a gente já falou, que o nordeste é aquele local onde essa influência ela é de forma significativa maior, né? E nós vamos visualizar que no início do século XIX as manifestações, rituais e costumes africanos eram proibidos, né? Eram proibidos por quê? Porque a cultura africana era considerada pelo colonizador como uma cultura atrasada. E, inclusive, o processo de aculturação ele vai acontecer, né, a partir do momento em que o colonizador chega e começa a fazer a catequização dos indígenas e também dos africanos de forma com que eles se tornassem católicos, né? Então é de suma importância a gente poder entender que somente em 2003, pela Lei 10.639, que nós vamos ver a inserção no currículo do ensino de História e Cultura afro-brasileira, né? E qual que é a importância dessa inserção no currículo, né? Dar espaço para essa cultura, né? Para o resgate das preciosidades dessa cultura, para a discussão das contribuições dessa cultura para a música, para a religião e também para a culinária. Então, a principal influência africana no Brasil, em correlação à música, vai ser o samba, né? Inclusive, nós temos um evento, né, de cunho internacional, que é o Carnaval, que tem uma repercussão significativa, né? É a maior festa popular brasileira. Então, é um símbolo da cultura brasileira, né, influenciada pelos africanos. Mas os tambores da África trouxeram também cantos e danças. E aí é muito importante a gente enfatizar, né, o maracatu, a congada, a cavalhada e a própria capoeira, tá? Inicialmente, a capoeira era iniciada aos negros como forma de defesa, né? E o que nós vamos visualizar? Que durante décadas a capoeira foi proibida no Brasil. Apenas foi liberada em 1930, né? Quando uma variação foi apresentada por Getúlio Vargas em 1953 pelo mestre Bimba. O presidente adorou e chamou de único esporte verdadeiramente nacional. Então é muito importante a gente enfatizar, né, as resistências, né, as resistências com relação à preciosidade da cultura, né? Por que isso foi proibido?
né? O que isso incomodou? E aí, logo em seguida, a gente destaca a contribuição da religião. A África é o continente com mais religiões diferentes de todo mundo. Inclusive, é o continente com o maior número de conflitos, né? Porque quando o colonizador chegou naquela localidade, ele não preocupou em separar culturas diferenciadas, religiões diferenciadas. E a consequência disso foi, né, a ocorrência de conflitos. Então, nós temos no continente africano o maior número de conflitos. Ainda hoje são descobertos novos cultos e rituais, então isso é muito importante, né? Na época da escravidão, os negros trazidos da África eram batizados e obrigados a seguir o catolicismo. Foi o que eu já havia falado para vocês, né? Em que o colonizador impôs, né, a religião católica, né? E de certa forma isso inviabiliza, né, o desenvolvimento cultural africano. Não que isso não acontecesse, eles apenas ficaram coagidos, né, e tiveram que fazer as suas resistências, como por exemplo os quilombos, né? Então nessas áreas eles praticavam a religião deles. Então as religiões afro-brasileiras constituem um fenômeno relativamente recente na cultura, na religião do Brasil, né? O candomblé, a mais tradicional e africana dessas religiões, se originou no Nordeste. Nasceu na Bahia e tem sido sinônimo de tradições religiosas afro-brasileiras em geral. Com raízes africanas, a Umbanda também se popularizou entre os brasileiros, né? Agrupando práticas de vários credos entre o catolicismo, a Umbanda originou-se no Rio de Janeiro no início do século XX. Então é muito importante a gente enfatizar esses itens aí, essas duas práticas religiosas com relação à cultura afro-brasileira, né? Depois, com relação à culinária, né? Outra grande contribuição africana são os pratos: o vatapá, o acarajé, o caruru, o munguzá, o sarapatel, a baba de moça, a cocada, a bala de coco e muitos outros exemplos de iguarias. Então, o que eu quero chamar a atenção? Nós vamos falar de cultura africana, indígena e portuguesa, né? Como que essas três culturas contribuíram para a formação do povo brasileiro, né? E a sua influência na música, na religião e na culinária. Um abraço.